Boa noite, pessoal, ou bom dia, dependendo da hora que você vai ouvir. Hoje me deu vontade de falar para vocês sobre a potência da gente ir de encontro aos nossos desconfortos. E para isso eu vou contar uma história sobre uma experiência que eu tive ontem numa tenda de suor, numa INIP, e depois vou falar um pouco sobre uma prática que o Phil Stutz, do método Stutz, ensina para a gente ir na direção do nosso desconforto, do nosso incômodo. Para quem não sabe, a tenda de suor é uma prática, nesse caso, dos povos do norte dos Estados Unidos, dos Lakota, e ela tem o nome de Inupi. É uma estrutura de madeira ou bambu, coberta com mantas. E do lado de fora tem uma fogueira, onde pedras ficam cozinhando, ficam esquentando por 2 a 3 horas. E lá dentro da sauna, no meio, tem um buraco onde essas pedras vão entrar. Esse é um ritual muito antigo e que está se popularizando no mundo inteiro. Eu já participo desse tipo de ritual há muitos anos, já fiz diversas vezes, mas sempre é uma experiência única. E ontem eu fui convidado para a inauguração de um grande amigo que recebeu a permissão para fazer esse tipo de ritual, depois de estudar 14 anos com os guias dele. E foi um prazer enorme poder estar junto nesse momento. Nós éramos aproximadamente 18 pessoas dentro da INIP, e lá dentro, depois que as pedras entram, o guia da sauna começa a jogar água, então faz um vapor, e esse vapor vai tocando na nossa pele e vai esquentando muito, e fica completamente fechado e totalmente escuro, não dá para ver nada, você pode ficar de olhos abertos, o máximo que você vê é um vermelhinho ainda das pedras incandescentes. De maneira nenhuma eu estou aqui promovendo ou recomendando esse tipo de ritual para vocês, mas é algo que para mim é muito importante. Se alguém quiser conversar mais sobre isso, é só me mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, o Conexão Marcelo Michels. A sauna dura 2 horas e meia, mais ou menos. E ela fica muito quente, muito, muito quente. Eu faço sauna normal, dessas que tem em clube, quase toda semana. E fico no máximo 20, 30 minutos, que é o recomendado nesse tipo de sauna. E a temperatura é muito menor. Então, é uma situação lá dentro onde você está completamente no escuro, com pessoas que você não conhece, nem todo mundo se conhece, e numa situação de muito calor. E aí é claro que a nossa cabeça, a minha cabeça, em um determinado momento começa a falar: não estou aguentando, eu não estou conseguindo respirar, eu não estou conseguindo aguentar, está muito forte, está muito mais quente do que todas as outras que eu fiz. E é nessa hora que, se a gente deixar, né, esses pensamentos tomarem conta, a gente vai triplicar o sofrimento, triplicar o incômodo que está acontecendo. Porque o calor é o encontro, né, dessa água que virou vapor com a nossa pele.
É, e sim, ele é acima do que a gente está acostumado no dia a dia. Porque no dia a dia a gente vive uma situação, a gente tenta viver uma situação mediana, numa temperatura ideal, né? Quando está muito frio, a gente liga um aquecedor, quando está muito quente, a gente liga um ar-condicionado, um ventilador. Mas nessa situação da INIP, a gente se coloca num lugar extremo, a gente vai para um lugar de dificuldade, né? E a beleza dessa prática é que, uma delas, né, é que ao final, depois que você consegue se manter ali e aceitar o que está acontecendo e perceber que não vai acontecer nada de mal com você, que você está bem, que está tudo certo. Quando você ultrapassa isso e sai da sauna depois de 2 horas e meia, dá uma confiança muito grande para a gente, no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas sensações. Porque a gente atravessou uma situação extrema, muito incômoda. E nas nossas vidas a gente tem essas situações o tempo inteiro, que não necessariamente são situações de desconforto ou incômodo corporal, mas às vezes podem ser, como doenças, por exemplo. Mas muitas vezes são desconfortos ou incômodos emocionais, relacionados a questões sociais, de relacionamento com os nossos familiares ou no nosso trabalho. E quando algum desses desconfortos começa a acontecer, algum desses incômodos, a nossa resposta padrão pode ser se afastar, pode ser se distrair, pode ser culpar o outro pelo que está nos acontecendo, pode ser culpar nós mesmos por termos nos metido nessa situação. Mas na sauna não tem isso. Quer dizer, até tem. Muitas vezes eu lembro no começo de um dos meus pensamentos ser: por que que eu estou aqui? Por que que eu aceitei entrar aqui dentro desse negócio que eu sei que é tão quente? Né? Algumas vezes meus pensamentos vão para o guia da sauna e ficam assim: por que que ele está demorando tanto para abrir a porta? Por que que ele jogou tanta água? Então a sauna é um microcosmo do nosso dia a dia e ela nos ajuda, ela nos prepara, ela nos dá corpo. Ela é um ritual de passagem que sim, tem desconforto, mas que tem muita beleza e tem muita alegria. Não só no final, não só quando a gente sai, mas lá dentro também. Muitas vezes é muito emocionante quando a gente se entrega e para de reclamar e para de sofrer e simplesmente sente aquele calor. O Phil Stutz é um psiquiatra americano. Para quem não conhece, existe um documentário chamado Método Stutz na Netflix. E ele fala um pouco sobre ir em direção ao incômodo, em direção à dor. Ele conta a história de um jogador de futebol americano que no começo de toda a partida ele saía correndo na direção dos 2 maiores jogadores do time oposto para ele ser derrubado e para começar o jogo assim. Então ele ia na direção da coisa mais difícil, ele já caía e a partir daquele momento ele já sabia qual era o pior que poderia acontecer com ele naquele jogo. E essa aceitação liberava ele para ter um jogo mais tranquilo, para ter um jogo mais focado, um jogo menos preocupado. E pensando nisso, o Phil Stutz criou uma prática para a gente fazer sempre que a gente está para entrar numa situação difícil, numa situação
que nos dá medo. E essa prática se chama o reverso do desejo. E é mais ou menos assim. Você fecha os olhos e traz a situação ou que já aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer para a sua cabeça. Pode ser uma situação bem difícil, né? Pode ser uma conversa bem difícil que você vai ter, pode ser uma cirurgia, alguma coisa desse tipo. E aí você deixa aquilo bem presente, não só a ideia daquilo, mas a sensação ruim, a sensação do incômodo, bem dentro de você. E aí então você faz um movimento interno de jogar isso tudo para sua frente, como se você fizesse e isso saísse de você e se materializasse na sua frente como uma nuvem escura. Então toda aquela coisa ruim está ali, está fora de você. E então você olha para aquilo que é muito ruim, que é muito incômodo, que é desprazeroso, e aí você grita dentro da sua cabeça, não precisa gritar em voz alta, a não ser que você queira, e você fala, vem. E nessa hora, você vai em direção à nuvem e ela vai em direção a você, e você entra nela. Então você entra, você se junta de novo com aquilo que é mais dolorido, mais difícil na sua vida nesse momento. E aí você sente de novo, ainda mais forte do que você sentia antes, todo o incômodo que aquela situação te traz. E aí lá dentro você grita de novo na sua cabeça, eu amo a dor, eu amo o incômodo, eu amo o desconforto. Aceita radicalmente isso. Queira radicalmente. Por isso que se chama o reverso do desejo. Geralmente a gente é ensinado a se afastar da dor, né? Então grita isso com toda a sua força. E aí de repente você vai sentir essa nuvem te expulsando para o outro lado dela. Então você vai ter atravessado ela. E aí se sente como se você estivesse flutuando numa luz bem clara, bem gostosa. E aí sussurra para você mesmo, a dor me liberta, ou o incômodo me liberta. E aí fica nesse estado de flutuação. E se você quiser, você pode repetir tudo isso 1, 2, 3 vezes, cada vez mais rápido. E ultrapassando, indo na direção da dor, na direção do que está te incomodando. E eu senti de falar isso para vocês hoje porque por causa da minha experiência de ontem e porque eu acho que isso é uma das práticas mais importantes. E você pode criar a sua, você pode inventar o seu jeito de afirmar a dor. Não precisa nem ser a sauna, nem ser o reverso do desejo. Mas de que forma? Pode ser simplesmente sentando numa cadeira, fechando os olhos e indo na direção da dor. Onde ela está no seu corpo, onde está esse seu incômodo. É difícil, não é fácil o que eu estou falando. E é o contrário do que a gente já está acostumado a fazer, que é se desconectar da nossa dor. Mas por mais contraintuitivo que pareça ser, o outro lado da dor é um lado potente. E um lado muito mais potente do que o lado antes da dor. Tá? Muito bem. Como sempre, eu estou super à disposição para quem quiser conversar mais sobre isso, para quem quiser experimentar esse tipo de práticas na clínica. E se você gostou e conhece alguém que pode se beneficiar desse tipo de áudio, desse tipo de prática, por favor, passa o link do Spotify, o link do YouTube. Lá no Spotify e no YouTube tem o link para a comunidade
Conexão Marcelo Michelson no WhatsApp. Eu tomei a decisão de não ficar fazendo marketing nas redes sociais, como Instagram, TikTok, Twitter. Eu acredito muito mais nessa transmissão boca a boca e que eu não estou buscando uma quantidade enorme de pessoas, mas as pessoas que realmente estão interessadas nesse conteúdo. Tá bom? Uma boa semana para vocês e até mais.